Olá, meu nome é Daiane Luciano e hoje eu vim deixar registrado a minha experiência no Outubro Rosa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Pessoal, no vídeo de hoje é um vídeo muito importante, gente. Não que os outros vídeos não sejam importantes. Para quem chegou aqui no canal através do título desse vídeo, sim, gente, a gente já tá chegando no final de outubro. E sim, como vocês podem ver pela cor da minha blusa, o Outubro Rosa, gente. Isso mesmo. Eu vim aqui, gente, falar pra vocês em relação ao que eu passei, né, em relação a esse mês, né, que é um mês simbólico, mas que a gente tem que ter conscientização sempre, né, não só esse mês, como o ano inteiro, né. Então, assim, no vídeo de hoje eu vim compartilhar um pouquinho com vocês como que foi pra mim chegar até aqui nesse vídeo para estar conversando um pouco com vocês e da minha experiência, como foi a minha primeira mamografia, como eu me senti, né? E os resultados, gente. Então, no vídeo de hoje, eu vim deixar registrado aqui com vocês o Outubro Rosa, gente, a minha experiência, o meu relato dos meus exames. Então, gente, para você que tá chegando aqui no canal agora, me chamo Daiane, eu tenho 38 anos e no final de julho do ano passado, na verdade foi no começo de julho do ano passado, eu fui e fiz o autotoque, coisa que eu nunca fiz e não tinha costume de fazer. Então, eu tomando banho, eu fiz o autotoque e na minha cabeça, eu não vi, e parecia que eu tinha visto alguma coisa na mama. Então, eu comecei a observar, eu mostrei pro meu esposo, e como eu sinto muitas dores nas mamas, então, eu, sempre tenho as dores normal, mas eu nunca pensei que podia ter nada, né? E nem ter nada, ser coisa de ciclo menstrual ou do período da mulher, que geralmente você vai ver que tudo isso dá diante ao seu período menstrual. Ou um determinado dia do mês, um tempo do mês que você tem, né, para ovulação que acaba doendo as mamas, né? Então, no começo, mais ou menos de julho, acho que foi julho mesmo, então eu vi e me assustei, mas deixei passar pra lá. Então foi passando o tempo, eu não queria falar pra ninguém, eu tinha medo, e assim como qualquer um tem medo, eu não falei, eu me resguardei e comecei a pesquisar na internet o que poderia ser, né? Então, assim, quando você tem algum problema, a gente corre aonde agora? Na internet. Aí você vê vários relatos, você vê várias histórias de superação, de cura, e vê muitas histórias também que te abalam emocionalmente muito, gente, muito mesmo. Então, pra mim, eu já tava doente e eu não queria falar pra ninguém, eu não queria ir no médico, eu queria que ficasse do jeito que tava. Eu comecei a pensar nos meus filhos, eu tenho 2 filhos, um de 5 anos e uma de 8, então eu já comecei a pensar que eu ia morrer, que eu tava doente, e procurando, né, na internet. Você vai na internet e você já você dá o seu próprio diagnóstico, né, do que você tem ou que você não tem. Você nem sabe se você tem, mas você já deu o diagnóstico para você já começa a pensar em como que vai ser quando seus filhos crescerem, que você não vai estar aqui, que isso, que aquilo, um turbilhão de coisas, um turbilhão de sentimentos, muitas coisas. Então, assim, a gente nunca tá preparado para ouvir um diagnóstico ruim. A gente sempre quer ver diagnóstico bom, que tudo tá bem, que tudo tá legal. Mas, gente, quando foi em julho, agosto, setembro, eu resolvi contar para minha mãe e para as minhas irmãs que eu achava que eu tinha visto alguma coisa.
porque eu tinha medo também, porque elas ficam na minha cabeça, você tem que ir, você tem 2 filhos, você isso, você aquilo. Então, assim, eu já não estava preparada para elas estarem falando isso comigo, sabe? Então eu me resguardei para mim, com meus sentimentos, eu comecei a chorar, eu me entristeci, eu já achei que eu ia morrer, que eu vou morrer, e quem vai cuidar dos meus filhos, eles são pequenos, e um monte de coisa. Então, em setembro eu resolvi contar para elas que eu tinha visto alguma coisa, não sabia se tinha visto ou não sabia se não tinha visto, contei para elas e imediatamente elas já vieram com isso, né? Que eu já sabia que elas iam fazer por preocupação, por medo, né? Para mim me cuidar, para mim procurar ajuda médica. Então eu contei para elas e fiquei ainda assim, não fui no médico, não queria saber de nada, eu não tava com medo de ir falar que que realmente era alguma coisa, então eu não quis ir. Não quis ir, eu preferia assim. Conversei com várias pessoas não, conversei só com elas. E eu não queria mais, parecia que era um segredo, era um medo, eu não queria que ninguém soubesse que eu tinha talvez visto alguma coisa, que eu tava doente. E eu não queria, era como se fosse um segredo, sabe? Era um segredo pra mim. Assim, parecia que quanto mais eu falasse do assunto, mais eu ia estar intensificando que eu tava doente, que eu tô doente. Então eu não queria falar, não queria que ninguém soubesse. Falei pra elas que eu não queria que ninguém soubesse. Não fui no médico, né? Então eu fiquei guardando, tipo, esse segredo, né, comigo. E sofrendo. Não conseguia mais deixar que meus filhos chegassem perto do lado que eu tinha visto. Não sentar no meu colo. Eu já fantasiei, já criei uma situação que talvez de tanto assistir os relatos, eu comecei a puxar pra mim, né? Mas eu nem sabia se existia, se não existia, eu não sabia de nada. Eu já comecei a achar que eu tava no meio de uma coisa que eu nem sabia se eu tava. Né? Só que eu também não estaria preparada, não estaria psicologicamente, fisicamente, nada, porque eu tinha acabado de sair em abril do ano passado de um histórico de crise da vesícula. Então eu tava com a vesícula inflamada e eu ia ter que fazer a cirurgia, retirar a vesícula, e eu acabei vindo embora e eu não fiz a cirurgia. Então assim, eu tava muito debilitada, eu tava muito mal por ter ficado internada longe das crianças, então nada foi fácil. Pra vir já uma pá, logo em seguida, né? Então, assim, pra mim foi muito difícil mesmo. Então, quando foi em setembro mesmo, eu resolvi ir no postinho de saúde aqui da minha cidade, aqui no meu bairro, e eu pedi pra enfermeira, né? Chegando lá, já chorei, já contando a minha história, já tudo. E ela me acalmou, calma, faz o exame, depois, né, tudo certinho. E ela me pediu a mamografia. Então ela marcou a mamografia pra mim, eu fui fazer, né? E então, gente, eu fui no postinho e ela pediu a mamografia pra mim. Eu fiz a mamografia, a primeira mamografia que eu fiz na vida. Nunca pensei em fazer mamografia nem nada. Foi no dia 22/11/2022. Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem, tá? Essa primeira mamografia eu fiz e eu não voltei pra pegar o resultado, com medo do resultado. E nisso a minha irmã vinha, me ligava, Daiane, vamos, eu vou com você, eu te levo, eu tô aqui, minha família, eu tô aqui, nós estamos aqui, a gente te ama, você precisa lutar, se você não tiver nada, amém, mas se você tiver, a gente vai estar junto com você, você tem que lutar pelos seus filhos. E nisso eu tava, tipo, num coma emocional, eu não conseguia, assim, pensar em nada. Eu só pensava que eu não tava bem, e eu não queria ver nada, sabe? Eu não queria ir buscar exame, eu tinha uma resistência muito grande. Então, gente, eu fiz a minha primeira mamografia e eu já tenho um vídeo aqui no canal, um vídeo foi acho que começo do ano, porque eu não estava preparada para vir conversar e nem falar nada e nem deixar registrado para mim. E o meu primeiro exame que eu fiz, então minha primeira mamografia eu fiz no dia 22/11, gente. E e o resultado saiu em uma semana e eu não fui buscar, né? Fiquei com medo, tudo, não queria saber, não queria nada, então eu acabei fugindo de buscar o exame. Quando foi começo de dezembro,
eu fui, né, ver a escolinha pro Brian e tal. E nessa escolinha, né, em dezembro, a pessoa que eu conversei, eu acho que eu não sei se ela vai assistir esse vídeo, mas ela me deu uma chave, ela virou uma chavinha. Porque dia 26 de dezembro a Flávia ia fazer 8 anos. Então, assim, ia ser uma festinha só pra gente aqui em casa, mas eu queria que fosse muito especial pra ela. Então, quando foi nesse dia que eu fui na escolinha, né? Aí a gente teve uma conversa, eu acabei falando pra ela, né, das minhas suspeitas, do que eu tava passando, que eu tava passando por um momento difícil. E ela falou pra mim assim, que eu não tinha ido buscar o exame. Ela falou assim, Daia, vai buscar, porque se tiver lá, tá, alguma coisa, você vai fazer o melhor aniversário para sua filha. Você vai se dar o melhor de você para ela, porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente tá aqui hoje, mas amanhã Deus pertence. Mas se você tem a oportunidade de você saber se você pode se cuidar, se você pode ter ajuda, né, para você dar o melhor de si. Porque vai que é o último, e vai que não é o último, a gente não sabe de nada. Então ela veio e conversou comigo assim de uma forma tão num despertar pra mim, sabe? E eu acabei indo buscar o exame. Como eu já tinha olhado muita coisa na internet, eu já tava assim meio que não tão leiga no assunto, já sabia o que era, as classificações, as coisas. Quando eu fui pegar o exame, eu fui pegar o exame no dia... Fui pegar o exame no dia... Gente, tô enxergando aqui, cadê? Entrega 22. Gente, o exame eu peguei no dia 9/12, né? Então, não demorou muito tempo, tal, mas eu tava muito insegura, né? Não, foi emitido, né? E aí eu não fui buscar, e daí quando eu resolvi buscar, daí eu cheguei em casa, o meu marido abriu o exame, e ele veio e falou todo feliz pra mim, ai, né, olha, fica tranquila, tal. Mas na hora que eu peguei e eu vi o resultado, aí que eu me assustei. Aí que eu comecei a chorar, eu tô doente, e esse resultado é grave, não é uma coisa simples. E nananã, eu já tinha visto o que era as classificação. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês do laudo. Mas a classificação radiológica deu mama direita, achado 2, achados mamográficos benignos, né? Até o 2 é uma coisa assim que você não precisa, não se preocupar, mas assim, não é uma coisa que, tipo, ai, nossa, né, alguma coisa. E na mama esquerda, que foi a mama que eu tinha visto, deu categoria 3, que é o achados mamográficos provavelmente benignos. Então, assim, quando você tem esse diagnóstico de BIRADS 3, como eles classificam, você tem que pesquisar, você tem que... ao invés de você fazer uma vez por ano, você tem que fazer a cada 6 meses, porque é uma coisa que você tem que investigar, né? Então, assim, pra mim também já foi mais um tormento, um martírio. Fiquei muito preocupada, muito nervosa. Eu falei, meu Deus, achou alguma coisa, tal, e agora eu vou ter que pesquisar para ver, né, fazer vários exames, ver o que é, o que não é. Então, voltei no posto depois de muito tempo, já era abril, na verdade, era março, na verdade, né? A gente não lembra as datas muito direito, porque durante esse tempo eu fiquei muito abalada, então eu nem, assim, não tava em mim, assim, em tempos, em datas, mas aproximadamente acho que foi em março, antes do meu aniversário. E daí eu conversei com a enfermeira, ela pediu uma ultrassom das mamas e pediu de novo outra mamografia, né? Então eu fui refazer esses exames mesmo, gente. Aí o exame, eu fiz a segunda mamografia, eu fiz no dia 2/3, né, de 2023, e no dia 10/3, no dia 10/3, eu fiz
a ultrassom, gente. Fiz a ultrassom das mamas. Cheguei lá, um médico excelente, muito bom, brigou comigo porque que eu não tinha levado os exames. Por eu ter falado, né, do que eu já tinha lido, que eram os resultados, né, BIRADS 2, BIRADS 3. Ele, por que você não trouxe? A partir de hoje você vai fazer uma pata, toda vez que você vir aqui você vai trazer pra mim. Então eu fiz os exames e vim embora, né? Então assim, Deus falou muito comigo durante esse tempo. Deus falou muita coisa pra mim. Deus testificou muita coisa no meu coração. E o que eu pude tirar, né, de tudo isso é que não que eu tive uma segunda oportunidade, né? Assim, eu não fui buscar os exames, não tive que buscar os exames nem nada. Mas eu já tava com aquele diagnóstico de BIRADS 3, então pra mim foi muito difícil. Então, o que eu pensei? Falei assim, meu Deus, se essa é uma oportunidade de eu amar mais, me cuidar mais, dar mais atenção para os meus filhos, que eu já dou, que eu já amo, assim, infinitamente, sabe? Ver a vida com um olhar diferente, sabe? Se apegar com Deus, o máximo que eu já sou apegada com Deus, porque eu creio que Deus tudo pode, gente, tudo Ele faz pela gente, tudo, tudo, tudo. Indiferente se for na alegria, na tristeza, na saúde ou na doença, Ele tá com a gente. Então, Deus nunca me desampara, nunca me desamparou, nunca me desampara. E Ele sabe o momento de tudo na vida da gente, de tudo, de tudo, de tudo que a gente for fazer. Deus já sabe, se a gente confiar nele. Ele me ensinou, através disso, eu a confiar mais nele, que Ele sabe o que é melhor para mim, né? Para todo mundo, né? Deus é o único, né? Então, eu demorei para ir buscar os exames também, né? Na verdade, agora eu já estava mais tranquila, mas mesmo assim, né? Então, eu demorei para ir buscar e eu fui resgatar os exames no dia 21/3. Não, fui resgatar já era abril, né? Inclusive, abril desse ano, dia 21/3 saiu o resultado, mas eu não fui buscar porque dia 2 de abril é o meu aniversário e eu também fiquei doente, fiquei acamada, não consegui ir. Então eu creio que a minha imunidade é muito baixa, tá muito baixa, mas tudo bem. Aí eu fui buscar os exames um tempão depois e primeiro eu peguei a ultrassom que eu peguei, né? Não, na ultrassom. Na ultrassom, vou deixar uma foto aqui também, foi falado que tinha BIRADS 2 na mama direita e BIRADS 2 na mama esquerda. Então, assim, se você faz uma e não dá nada, tipo assim, alteração, o 3 volta pro 2. Gente, é umas coisas meio diferenciadas. Então, o BIRADS 3, ele volta a ser 2. Né? Se durante 1 ano, 2 anos continua no mesmo resultado, então volta pro 2, tá? E o 2 ou fica no 2 ou volta pro 1. E, gente, na minha ultrassom eu falava para Deus, Senhor, o melhor resultado para mim não é o BIRADS, não é nada, é o não achados. Melhor resultado, quando eu contei pra minha sogra, que daí eu me senti mais à vontade, pra minha cunhada, falei, pra mim, resultado, gente, eu leio o meu resultado de exame e tá lá, não achados, não achados, esse é o resultado pra mim. E Deus é tão fiel, tão maravilhoso pra mim, que pra honra e glória do Senhor Jesus, quando eu peguei a minha mamografia, a segunda que eu fiz, na ultrassom deu BIRADS 2, mas na mamografia, que foi detectado BIRADS 3, foi dado o resultado sem achados mamográficos na mama direita e sem achados mamográficos na mama esquerda. Porque eu sei que o Senhor tudo faz. O Senhor dá as oportunidades pra gente. Da gente ser cada dia melhor. E confiar que o Senhor é maior que tudo e tudo o Senhor pode. E tudo o Senhor pode. E Deus me deu esse resultado.
Deus me deu essa oportunidade de eu estar vindo aqui e deixando registrado nessa data o tão importante que Ele faz, que Ele é maravilhoso, que Ele é bendito e que só Ele sabe o momento das coisas. O que é para acontecer, gente, vai acontecer. Não adianta a gente querer achar que não vai passar pelas coisas, porque a palavra de Deus fala que no mundo a gente vai ter aflição, mas que se a gente entregar, se a gente confiar em Deus, tudo o que o nosso coração almeja, Deus vai fazer. Assim como Deus me deu essa oportunidade e esse renovo de vida para mim, de se eu era fiel a Deus, ser muito mais. Se eu amava a Deus, amar muito mais. Se eu já era uma boa mãe, ser a melhor das melhores. Se eu sou um ser humano, eu ser o melhor ser humano. E que eu fiar e entregar como eu confiei, como eu entreguei. Só Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida. A gente não sabe de nada. Mas Deus, Ele dá as oportunidades para a gente ser melhor a cada dia. E eu sou muito grata a tudo que Deus fez e faz por mim. Tudo, gente, tudo, tudo. E hoje eu vim deixar registrado aqui nos meus relatos. Foi muito difícil para mim passar por tudo isso. E eu quis vir deixar registrado que a gente tem que confiar. Talvez eu poderia estar vindo aqui e falando, eu tô doente. Mas hoje eu posso vir falar que, indiferente do que eu passar na minha vida, Deus está comigo. E Ele está à frente de tudo, de tudo. Eu entreguei tudo para Deus, tudo. E eu confio que os planos de Deus são maiores que os meus. E que Deus, Ele tem o melhor para mim. Não só nessa terra, mas que na morada espiritual. Que Deus, tudo que Ele preparar pra gente, aqui é uma passagem. A gente está de passagem aqui. Nada disso daqui é nosso. E que os planos que Ele tem para nós são muito maiores. Então hoje o meu relato, eu vim deixar registrado pra gente confiar. Se você tá me assistindo agora, confia. Confia e acredita. Mesmo que seja na dor, na provação, na tristeza, na felicidade, em qualquer momento. Entrega para Deus, que Ele sabe o que é melhor pra gente. E o que Ele vai fazer é muito maior do que a gente possa imaginar. É muito maior. Porque, gente, na carne a gente vai ter aflição. A gente vai ter aflições. E não são poucas, porque a vida é comprida. Né? Então hoje eu vim deixar registrado o meu relato no Outubro Rosa, tá? Eu realmente, agora vou me cuidar, eu tô me cuidando, Então, gente, eu vim aqui deixar esse relato, esses momentos, tá? Hoje eu tô falando pra vocês em relação ao meu diagnóstico, BIRADS 3, graças a Deus eu não cheguei a ponto de nada, mas eu entreguei os meus problemas para Deus. E mesmo, gente, se qualquer coisa que acontecesse, a lição que eu tirei de tudo isso é que eu tenho que entregar nas mãos de Deus. Porque ainda que seja dor, Ele ainda vai estar com a gente, né? E eu não ando passando bem, já faz 1 ano e 6 meses que eu tive o diagnóstico para que eu precisava retirar a vesícula. Então, assim, no Dia das Crianças eu não passei bem, né? Fiquei acamada à base de remédio, porque eu preciso fazer, para os olhos do homem, eu preciso fazer essa cirurgia. E para os olhos de Deus, eu creio que nada é impossível
porque Deus já me mostrou muito que Ele pode muito, que Ele faz tudo. Então, eu vim deixar registrado aqui os meus relatos, ainda que seja dor. Entregue para Deus, que Ele vai te sustentar, tá? Que foi um medo, foi um susto. E sim, gente, a gente tem que se cuidar, fazer o autoexame, sim, coisa que eu nunca fiz. E hoje eu preciso de 6 em 6 meses fazer a mamografia. Não que Deus não me curou ou que eu não permitiu que eu não tivesse nada. Deus, Ele sabe de tudo, tá? Então, assim, hoje eu vim deixar o meu relato registrado, a minha história no Outubro Rosa. E que vocês façam o autoexame. Eu também agora vou estar fazendo os exames, né, a cada 6 meses, né, por prevenção, mas que a nossa vida tá nas mãos de Deus. Espero que vocês, se alguém estiver passando por isso, que Deus sustente você, te dê forças, tá? Assim como Deus me deu força durante esse 1 ano quase, para mim não desistir e não ir atrás da internet, ir atrás dos médicos mesmo, né? Deus é os médicos dos médicos, mas Ele deixa os médicos para atender a gente. Então eu vim deixar registrado, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e esse foi o meu relato do Outubro Rosa. Até o próximo vídeo. Tchau!